Bem, gente, começou a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Kleber. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre metabolismo energético. Essa é a primeira parte da aula. Ainda vou ver como vai ficar a divisão das outras aulas, mas existe possibilidade de serem 3 partes. Então, vamos para a primeira parte da aula. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é metabolismo, como as etapas são divididas, quais são os participantes, alguns elementos, alguns participantes muito importantes do processo. Antes a gente começar a falar sobre a respiração aeróbia, anaeróbia, o que é a respiração celular, as etapas e tudo mais. Ok? Vamos lá, deixa eu reduzir minha carinha. Aí eu botei aqui o meu amigo aqui em forma simple para mostrar para vocês. Então vamos lá. Bem, deixa eu puxar meu rosto para cá. Tecnicamente, metabolismo é um conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no interior de um ser vivo. Tudo aquilo que vai ocorrer num determinado organismo, para a manutenção do seu funcionamento, eu posso considerar como metabolismo. Mas, falando assim, parece que é algo relativamente muito abrangente, e mas a gente vai simplificar para algumas etapas específicas aqui. Então, pela definição aí, conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo, no ser vivo, como por exemplo, a biossíntese de nucleotídeos e aminoácidos e a degradação dos ácidos graxos. Ou seja, tudo aquilo que é construído ou quebrado no ser vivo durante o processo de funcionamento daquele organismo, eu posso considerar como metabolismo. Então, relativamente muito abrangente. Mas vamos tentar simplificar isso um pouco. Antes de tudo, a gente tem que lembrar um pouquinho como são divididos os organismos vivos. Nós temos, entre os organismos, aqueles que são classificados como produtores, que são os organismos autótrofos, que têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, por exemplo, a partir do processo de fotossíntese. É o único processo? Não, a gente tem quimiossíntese também. Então, esses chamados produtores, eles têm essa capacidade, produzem o próprio alimento a partir de um processo, um processo que utiliza uma fonte de energia e ele converte material inorgânico em material orgânico. Porque esse material orgânico ele vai utilizar como fonte de alimento, como fonte de energia. A gente vai ver depois como é que isso funciona. Então, os seres produtores são classificados assim. Os chamados, lá eram os autótrofos, aqui a gente tem os organismos heterótrofos, são aqueles que não têm essa capacidade de produzir o próprio alimento, então tem que se alimentar a partir de outros seres vivos. Como ele não tem um recurso próprio, ele não tem esse recurso, essa aptidão de produzir o próprio alimento, ele vai ter que se alimentar a partir de outros seres vivos. Em muitos casos até de produtores. Esse processo, que é feito aqui, basicamente, tecnicamente, é o processo inverso do processo anterior. Então, a gente tem essas duas categorias. Os chamados autótrofos, que produzem o próprio alimento, os heterótrofos, que não produzem e têm que se alimentar a partir de outros seres vivos, para obter esse tal alimento. Mas o que é esse alimento? Quando a gente fala assim, alimento, que vai entrar no nosso organismo, que vai prover energia, como isso acontece? Como isso acontece? Como é que ocorre esse processo de degradação e produção de energia? Quais são as etapas que isso vai ocorrer? A respiração. O nosso processo respiratório participa disso? Tem alguma influência em relação a isso? A gente vai ver tudo isso mais na frente. Tecnicamente, se o metabolismo é um conjunto de reações químicas, a gente tem que observar como uma reação química. Então, a gente tem os reagentes, aquilo que vai participar do processo, a liberação, a produção de energia, nós temos um produto. Porque não é assim, gente. A gente recebe aquele alimento, ocorre a degradação dele, a produção da energia, e a gente tem um produto, que é o que sobrou desse processo. Por exemplo, no nosso processo respiratório, a gente tem no final a liberação de gás carbônico. O gás carbônico é um produto. O oxigênio que entra é um reagente. Entendeu? Depois a gente vai entender como é que entra O2 e CO2
entendeu? O que isso tem a ver, se isso participa do nosso processo metabólico, nosso processo de, por exemplo, de produção de energia. A gente vai ver toda essa relação, certo? Então, antes de tudo, a gente tem que entender de onde vem essa energia. Nós que somos organismos heterótrofos, que nós dependemos de uma fonte externa de energia, a principal fonte de energia que vai ser degradada para produzir essa energia são os carboidratos, são os açúcares. Então, normalmente a gente obtém isso a partir de fontes vegetais, né? Nós vamos ingerir isso porque dentro desse carboidrato tem uma moléculazinha que ela é a principal moeda energética. É aquela principal molécula que vai nos prover a energia, que é a glicose. E a glicose é o quê? É um tipo de carboidrato. Então, professor, então é a única forma da gente obter energia? Não, gente. Mas é a que é mais facilmente degradada. Então a gente pode obter energia degradando outros tipos, além dos carboidratos, como proteínas e no caso, lipídios, gorduras. Porém, a mais comum e a mais rápida, que ocorre num processo mais completo, são os carboidratos. Ok? Então a gente vai consumir carboidrato, principalmente a glicose, para produzir essa energia. E essa energia, né, ela vem na forma de quê? Como é que ela vai ser transformada? Como é que ela vai ser absorvida pelo nosso corpo? E para que ela serve? Antes de tudo, a gente tem que entender que existem etapas no processo metabólico. Já que o metabolismo são reações químicas, a gente tem tecnicamente dois tipos de reações químicas. A gente chama de reação catabólica e reação anabólica. Aqui está, tá falando do anabólico primeiro. Vou aqui primeiro, depois eu volto lá naquela imagem. Né? Aqui à direita a gente tem, a reação catabólica. Entram moléculas complexas, essas moléculas complexas são quebradas, produz-se energia e produz moléculas simples. Tá, professor, como é que seria isso? Imagine que você está ingerindo um determinado alimento. Esse alimento chega no seu organismo, ele vai ser quebrado durante o processo de digestão. Durante a quebra das ligações químicas produz energia. E as moléculas que eram grandes e complexas se transformam em moléculas simples. Por exemplo, a molécula da glicose é C6H12O6. Quando ela entra no nosso organismo, muitas vezes ela está associada a outras moléculas, formando grandes cadeias. E elas são quebradas. Esse processo de quebra, com produção de energia, a gente chama de etapa ou reação catabólica, que é o catabolismo. Ok? Essa etapa ela é fundamental para a produção de energia. Basicamente, boa parte do que a gente vai ver são etapas de reações catabólicas. Então, a gente produz energia aqui na etapa catabólica. Por exemplo, quando a gente se alimenta, não deixa de ser uma boa parte da reação catabólica. Tá, e a gente produz para quê? Gente, a gente produz energia e moléculas simples para isso daqui, ó, para a fase ou reação anabólica, o anabolismo. Aqui é o catabolismo, aqui a gente tem o anabolismo. No anabolismo, a gente vai aproveitar a energia que foi produzida aqui, vai aproveitar as moléculas simples e nós vamos construir novas moléculas. Vai ocorrer o que a gente chama de biossíntese, que é a construção da matéria viva. Então, por exemplo, como é que nós conseguimos crescer? Como é que nossas células conseguem se desenvolver? Como é que a gente consegue produzir novas células, criar tecidos e etc. Por causa do anabolismo. Então, o anabolismo é o processo de crescimento, de produção, de criação de matéria viva. Ok? Mas para ocorrer o anabolismo, a fase anabólica, a gente precisa que ocorra antes a fase catabólica. Ok? Então, a gente tem fase catabólica, fase anabólica. Agora a gente volta aqui para o anterior. Então, tem muita gente que, inclusive, associa isso a atividades físicas. É correto? Com certeza. Por exemplo, na fase catabólica, a gente vai ocorrer degradação, quebra. Ok? Quebra do quê? Das substâncias, dos compostos. Com essa quebra, ocorre produção de ATP.
que é energia. A gente vai associar daqui para frente, a gente vai só falar energia, a gente vai falar ATP, adenosina trifosfato, que a gente vai ver depois o que é. Então, nessa fase, no estado catabólico do organismo, é a fase que nós vamos quebrar para produzir energia. E moléculas simples. Já na fase anabólica, que é a fase que nós vamos gastar energia, é a fase que nós vamos construir matéria viva. Então, é como nas academias falaram, não, agora é hora de fazer anabolismo, é hora de fazer, né, as reações anabólicas para o músculo crescer. Porque para o músculo crescer, ele precisa, como é que eu posso dizer, construir massa. E para construir massa, ele vai gastar energia e usar as moléculas simples que foram produzidas aqui no estado catabólico. Certo? A palavra anabolizante tem relação? Com certeza. Anabolizante vem de anabolismo, de construção muscular. Ok? Anabolizantes são substâncias que visam isso. Boa parte, eu não vou entrar muito na questão, mas muitas vezes utilizado de forma errada, né? Por isso pode causar enormes prejuízos para a vida do indivíduo. Porque o certo, se as substâncias existem, elas devem ser receitadas por médicos, por especialistas, por endocrinologistas, etc. Pessoas que entendem do funcionamento do organismo do indivíduo, principalmente do sistema endócrino. Então, o uso indevido dessas substâncias pode causar enormes prejuízos para a vida do indivíduo. Né? Mas a função da substância anabolizante é justamente reações anabólicas de construção de matéria viva, construção muscular. Ok? Entenderam bem a diferença? Então, na primeira etapa, quebra substâncias, produz substâncias simples, quebra substâncias grandes, produz substâncias simples e produz energia, ATP. Na fase anabólica, que é a segunda etapa, vai ocorrer a construção da matéria viva, a construção, a partir de simples vai fazer moléculas mais complexas e gasta-se a energia. Certinho? Beleza? Entenderam bem a diferença aí? Então vamos lá. Mas como fica armazenada essa energia? Quando a gente fala energia, né? Fica como? Bem, aqui a gente tem uma molécula, né, de ATP. Como é que ela é constituída? A gente tem uma adenina, uma pentose e 3 fósforos. Por isso que é a adenosina trifosfato. 3 fósforos. E a energia, ela fica, né? A energia, ela fica localizada nas ligações entre os fósforos. Só isso, professor? Sim. Então, quando eu quero liberar energia, eu quebro uma dessas ligações, ou até duas. O normal é quebrar uma. Aí ele deixa de ser adenina trifosfato para virar adenina difosfato, ou bifosfato. Ok? Então, só essa ligaçãozinha que vai liberar o fósforo aqui, já libera energia. Simples. Bem, vamos lá? Então, a gente tem ATP, adenosina trifosfato, armazena as suas ligações fosfatos, a energia liberada na quebra da glicose. Então, a glicose que nós vamos ingerir, ela vai passar por um processo chamado de respiração celular, né, que tem 3 etapas, depois a gente vai ver sobre isso. E durante essas etapas, a gente produz ATP. Gasta e produz, mas o saldo final é que a gente produza mais do que gasta. Então, esse ATP aqui que foi produzido, ele vai ser utilizado em outras reações metabólicas, ok? Principalmente no anabolismo. Quando a célula precisa de energia para realizar alguma função química, alguma reação química, as ligações entre os fosfatos são quebradas e a energia é liberada e utilizada no metabolismo celular. Então, meu corpo vai precisar fazer uma reação anabólica, uma construção de matéria viva. Então, eu vou lá e gasto ATP. Aí, quando eu gasto ATP, os ATPs viram ADPs, ficam com pouca energia. Aí, quem vai recarregar os ADPs é a respiração celular. É a glicose que vai ser consumida. Então, para tudo isso acontecer, eu preciso gastar a glicose. Então, a glicose é fundamental para a produção de ATP. Entenderam a relação? Então, vamos lá. Nas ligações de fosfato, né, a gente tem aqui ligações entre 3 fosfatos e na quebra de uma dessas ligações eu vou produzir energia. Aqui acho que é a mesma explicação, né?
É assim, eu acho que eu repeti o slide. Aqui é como seria aqui como seriam os elementos que compõem, né, a cadeia, né? Compõe aqui a gente tem a adenina, aqui a pentose, né? Um açúcar de 5, né, de 5 carbonos. E aqui a gente tem nosso amigo fosfato. A quebra da ligação entre eles é que fornece a energia. Olha lá. De trifosfato, quebrou, virou difosfato. Certo? Monofosfato. Pronto. Bem, um outro participante do que a gente vai falar muito, além da ATP, ATP, é o NAD e o FAD, que são aceptores de hidrogênio. Como assim, professor? O NAD vai se transformar em NADH e o FAD vai se transformar em FADH. Qual é a função deles? Durante o processo de respiração celular, ocorre liberação de hidrogênios. Só que esses hidrogênios não ficam livres. Eles são pegos por esses aceptores. Então, esses dois aceptores eles vão capturar os hidrogênios durante o processo da respiração celular e, no final, eles devolvem os hidrogênios para o produto. Quase sempre esses hidrogênios vão ser liberados na água. Como, professor? Água? Respiração, água? Sim, gente, durante o processo de respiração, a gente libera aqui, ó, né, no processo expiratório, gás carbônico e vapor d'água. Vou mostrar para vocês. Espera aí, rapidão. Aqui está mostrando onde vai se unir os hidrogênios. E no FAD também, onde vai se unir os hidrogênios. Deixa eu mostrar aqui. Tem. Essa é a equação geral, né, da respiração. A pessoa vai, por que está respiração aeróbica? Gente, existem dois tipos de respiração. A aeróbia, ou aeróbica, e a anaeróbia, ou anaeróbica. O an tem sentido de negação. A relação aí está com oxigênio. Quando o processo utiliza oxigênio, a gente chama de aeróbio. Quando ele não utiliza oxigênio, é chamado de anaeróbio. Quando eu falo oxigênio, eu falo do O2. Então, no contexto geral, nossa respiração ela é aeróbia, porque a gente utiliza oxigênio. Mas a nossa respiração celular é um pouco mais complexa. Então, isso daqui embaixo é um resumo, é uma equação da reação química bem resumida de como seria produzido energia. Então, vamos lá. A gente tem C6H12O6, que é a molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio. Então, são os únicos reagentes. C6H12O6 mais 6 O2. Então, preste bem atenção. Aí eu vou produzir 6 moléculas de gás carbônico, de dióxido de carbono, que vão ser expiradas aqui na respiração. 6 moléculas de H2O, que também saem na respiração. E dentro do meu organismo vão ficar o quê? 38 ATP. 38 moléculas de adenosina trifosfato, que é o saldo energético da respiração celular. Por isso que ela é muito eficaz, ela produz muita energia. Essa é uma quantidade muito grande de energia. Professor, eu já vi alguns livros falando de 32, 34, 38, 40. Gente, isso muda muito. Né? Em média, a gente utiliza o valor de 38 ATP para o saldo final. Agora a gente volta um pouquinho. A gente viu como o NAD e o FAD vão se unir aos hidrogênios, só por curiosidade. Então vamos lá. Na respiração aeróbica, gente, o processo pela qual a glicose é degradada em gás carbônico e água, né? Na presença de oxigênio. Ela é aeróbia porque utiliza oxigênio. Vai render 38 ATPs por cada molécula de glicose quebrada. É um saldo muito grande. Muito grande. A gente vai ver depois em fermentação, que é um processo anaeróbio, que isso não acontece sempre. Bem, deixa eu pegar aqui. Então, tecnicamente, a respiração aeróbica, ela é aeróbica, mas ela tem uma fase anaeróbia. Ai, professor, confundiu. Então, ela é respiração porque utiliza oxigênio, ela é aeróbia, ou aeróbica. Mas ela tem, nas 3 etapas, uma etapa que ela é anaeróbia. A gente vai ver isso lá em respiração celular.
Mas por quê? Porque ela não usa oxigênio. Nessa etapa a gente chama de glicólise, que é a etapa da quebra da glicose. Na glicólise, lise significa quebra da glicose, não vai utilizar oxigênio. Isso vai acontecer no citoplasma, no hialoplasma, na parte líquida dentro da célula. Já a fase aeróbia, que são duas etapas, a gente tem o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. São duas etapas que vão ocorrer dentro da mitocôndria, que é a organela a principal envolvida dentro da célula para o processo de respiração celular. É dentro dela que vão ocorrer as principais etapas e onde vai ocorrer a maior quantidade de produção de ATP. É dentro da mitocôndria. Mas a gente tem que entender que não vai ocorrer só na mitocôndria, vai ocorrer também no citoplasma. Começa no citoplasma sem oxigênio, quebrando-se a glicose. Vai quebrar e vai formar 2 piruvatos. Depois a gente vai ver isso, né, na segunda etapa da aula. Então, só entendendo, a gente tem metabolismo, conjunto de todas as reações químicas, ocorre catabolismo e anabolismo. Catabolismo é quebra com produção de energia, anabolismo é aproveitamento da energia com construção da matéria viva, ok? Processos aeróbios usam oxigênio, anaeróbio não usa oxigênio. Nossa respiração, ela é aeróbia, porque usa oxigênio. Porém, no processo todo, né, no processo todo de respiração celular, tem 3 etapas. Na primeira etapa, dentro da célula, não usa oxigênio, que é dentro do citoplasma. É a glicólise, que é a quebra da glicose. É o início. Depois nós temos 2 etapas que vão ocorrer dentro da mitocôndria, que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Aqui é a equação geral. Bem, e falando da mitocôndria, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da mitocôndria. Primeiro, a mitocôndria é uma organela bem diferente comparada às outras, porque ela possui estruturas diferenciadas, né? E ela possui DNA próprio. E RNA também, mas ela possui DNA próprio. Né? Existe o DNA mitocondrial, que é diferente do DNA nuclear. Então vamos lá. Ela é constituída por 2 membranas, uma interna e uma externa. A membrana externa é lisa e controla a entrada e a saída da substância da organela. A membrana interna contém inúmeras pregas, dobras, que a gente chama de cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia transportadora de elétrons. A cavidade interna é preenchida por uma matriz viscosa, onde podemos encontrar várias enzimas envolvidas com a respiração celular, DNA próprio, RNA e pequenos ribossomos. É nessa matriz mitocondrial que ocorre o ciclo de Krebs. Então, a glicólise ocorre no citoplasma, que é a primeira etapa da respiração celular. O ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial e nas cristas mitocondriais vai ocorrer a cadeia transportadora de elétrons, que é a última etapa. Aqui a gente tem uma imagem, como seria a mitocôndria. Uma imagem muito boa, dá para ver aqui bem fininho, mas dá para ver que são 2, né? 2 membranas, a externa e a interna. Dá para ver aqui essas fitinhas aqui que são as dobras, as cristas. E lá dentro, na parte líquida, viscosa que tem dentro da mitocôndria, nós temos, né, a matriz mitocondrial. Então, olha aqui, ó, o DNA aqui, né, na matriz mitocondrial, as cristas que são as dobras, né, os ribossomos aqui, soltos aqui, a membrana interna e a membrana externa, ok? Aqui também, deixa eu ver, aqui a gente tem um resuminho, né, aqui a gente tem a célula toda. Então, a primeira etapa da respiração celular ocorre no hialoplasma, né, na parte líquida aqui do citoplasma, ok? A segunda ocorre no ciclo de Krebs, a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial, e a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Certinho? Na próxima aula a gente vai falar sobre respiração celular. Nós vamos aprofundar nas etapas e mostrar todo o processo da reação química que envolve as 3 etapas da respiração celular. Na terceira etapa a gente vai falar sobre os processos anaeróbicos. Assim, eu acredito que deve ficar dividido assim as 3 aulas.
Beleza? Terminamos a primeira parte. Espero que tenha vocês tenham entendido. Gente. Valeu. Deixa eu aumentar aqui minha carinha. Bora. Né? Não sou coiote, mas acho que peguei o papaléguas. Vamos lá. Tchau, tchau.